Lula fez uma fala importante, necessária nesses últimos dias, que tem repercutido muito. A gente começa agora com a manchete da Spam TV. Lula ultrapassa a linha vermelha de Israel. Tel Aviv convoca embaixador brasileiro. Primeiro, vamos ouvir juntos essa fala de Lula, para logo em seguida a gente ouvir a análise do professor Legênio Mirran sobre essa fala que está dando o que falar e tem sido destaque no mundo. Então vamos com a fala de Lula primeiro. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Fala importante e necessária nesse momento. Professor Legênio, qual a sua avaliação sobre essa fala de Lula? Bom, nós tínhamos que comentar, por exemplo, nós até anunciamos sexta, que a fala dele na abertura da reunião da Unidade Africana foi uma fala fantástica, mas a fala da abertura está subsumida, digamos, este assunto agora é o mais importante, porque está mexendo com o mundo inteiro, e não só com a reunião africana, né? Mas ele usou aquele espaço na África, a qual ele disse que foi a viagem mais importante internacional que ele fez. Olha só a coisa, são 8 anos de governo lá atrás e mais um ano no ano passado. Tem 9 anos de todas as viagens, Lula diz que essa foi a mais importante. E na África foi a 21ª. Então veja a importância. No entanto, nós temos que comentar esta declaração inequívoca, correta, politicamente acertada que ele fez, que está assim, o mundo está desabando na cabeça do presidente Lula. Então nós temos que, nesse momento, não é tanto a manifestação de solidariedade ao presidente Lula, que é um homem fortíssimo, aguentou aí 70 e tantas capas de Veja e tantas horas no Jornal Nacional, e não é tanto isso, é a posição do governo brasileiro, que lidera neste momento o Sul Global, que colocou o dedo na ferida, que disse o que todo mundo tem vontade de dizer, e só nós e nossos meios alternativos, como é este que nós, nossa querida TVT, só nós é que estamos falando. Quantos chefes de Estado no mundo inteiro querem dizer isso? Estão falando, o que Israel está fazendo com o povo palestino é um genocídio classificado desta maneira, e mais dia menos dia, a Corte Internacional de Justiça vai adotar esse posicionamento, eu não tenho nem dúvida. Se não usar a palavra genocídio, vai adotar a palavra massacre, vai adotar a palavra extermínio, não é? Então, o presidente Lula foi corajoso, como sempre foi, a vida inteira, lutou contra a ditadura, liderou greves contra a burguesia metalúrgica brasileira. Então, nesse momento, nós temos que cerrar a fileira nesse posicionamento e deixar claro, porque existe uma confusão entre as pessoas. Israel é a terra prometida por Deus para o povo judeu. Não importa quem esteja morando lá 5.000 anos, aquela terra Deus deu para os judeus. Então esta força religiosa afeta até parte do nosso campo, chamado setor progressista, não precisa nem usar o termo de esquerda. Tem uma parte do campo progressista que vai criticar o presidente Lula. Então, antes de ver outros assuntos, eu queria fazer um gancho com a questão nacional. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente. Está passando de novo, né? Soltamos um trechinho de novo, mas pode seguir. Mas eu quero dizer o seguinte, o sionismo tem uma força descomunal. A bancada evangélica, que eu não sei quantos são, se é 120, 130, 150,
Eles são majoritariamente sionistas. Os neopentecostais são sionistas, sionistas cristãos. Já até anunciei aqui um livro que eu traduzi do inglês, que é da nossa editora, está vendendo muito bem. As pessoas não compreendem o sionismo cristão. Se não compreendem nem o judaico, vão compreender o cristão. Mas o sionismo cristão é tão ou mais perigoso que o sionismo judaico. E eu já vi pronunciamentos esse final de semana dizendo que 30 deputados vão iniciar um processo de impedimento do presidente Lula. Isto é gravíssimo. E só tem uma pessoa com o poder de decidir se abre ou não o processo, chama-se Arthur Lira, que é o maior chantageador da República nesse momento. Então, por mais força política que o presidente Lula tem demonstrado ter, e tem de verdade, e ganhou 60 milhões de votos, mas a votação foi apertada, nós temos que cerrar fileiras com o governo brasileiro. E eu, inclusive, insto alguns ministros, mais ministros, a se posicionarem. Eu vi um pronunciamento da presidente do PT, a Gleisi, um ou outro, Paulo Pimenta, etc. Ninguém mais fala nesse governo. Olha, quando o presidente, o chefe dos ministros fala, ele está dizendo, vocês estão autorizados a falar na mesma linha que eu estou adotando. Ele é o chefe de governo, ele é que dá a linha, e a gente não ouve quase nada. Eu espero que o movimento social, popular, sindical, comprometido com as lutas de solidariedade, não se silenciem também. E não é só emitir nota, preparar as mobilizações, fazer atos de esclarecimento, palestras, atos públicos, né? Nós vamos ter que ir para as ruas. Thalita, essas são primeiras impressões, esse vai ser o assunto da semana, viu?